Bom dia, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cores, como essas cores trazem os conteúdos internos do nosso inconsciente para o consciente quando a gente utiliza e expressa ela nas artes. Então, quando a gente pinta algo onde vai o branco, o que que isso traz para a gente, né? O que que a gente está mostrando? O branco traz paz, né? Traz desprendimento. O preto a gente trabalha com o luto, com a penitência, além de ser uma cor neutra que a gente sabe que é a ausência da cor. Quando a gente fala do azul, que é uma cor tão tranquilizante, né? Ela relaxante para nossa mente. Por outro lado, também a gente tem os aspectos da dúvida, da descrença. Quando a gente trabalha o verde, né, que todo mundo conhece como uma cor da saúde, né, ou a própria cor da natureza, né, também pelo outro lado a gente está falando de insegurança, de avareza. Quando a gente pinta algo com laranja, que é tão vibrante, né, a gente está falando de criatividade, de vitalidade, e pelo lado negativo, a gente está falando da melancolia e da tristeza. O que mais? Nós temos o roxo, que também é a cor da espiritualidade, né? A gente normalmente, quando está muito espiritualizado, a gente vibra a mais de 700 MHz, né? Quando a gente está bem evoluído, bem desperto. Mas, pelo outro lado, o roxo também significa um pouco do orgulho ou da arrogância. O amarelo, que é a nossa cor do sol, que nos traz tanta alegria, tanta felicidade. Por outro lado, também ele traz um pouco de negatividade ou até decepção. Então, as cores estão ligadas ao nosso estado interno, aos nossos conteúdos, né? Ela tem um efeito sobre o nosso cérebro e também estão ligadas aos nossos chakras, né? Os nossos centros energéticos. Então, vamos fazer esses vídeos aqui picadinhos para que não fique muito comprido. Então, o próximo eu conto um pouquinho sobre os nossos chakras, ou seja, os nossos centros energéticos, que também são 7 e têm cores. Vamos falar um pouquinho mais no próximo vídeo. Então, nós temos nos nossos corpos chakras, ou seja, centros energéticos. Lá no meu canal tem um vídeo muito bonito que explica um pouquinho como funciona todos os chakras. São 7. Nós estamos falando primeiro do nosso chakra raiz, com a cor vermelha, que trabalha exatamente os sentimentos ligados à terra, à sobrevivência. Depois nós temos o chakra aqui laranja, bem aqui na altura do ovário, dos testículos, dos órgãos genitais, né? Também ligado totalmente à nossa sexualidade. Depois temos aqui no plexo solar, na boca do estômago, com a cor amarela. Depois temos um outro aqui no cardíaco, no coração. Aqui, depois aqui no verde, azul no laríngeo, né? Ou na nossa tireoide, a glândula. Depois temos aqui no terceiro olho, que é na glândula pineal, e no alto da cabeça, que a gente chama o chakra da coroa, com a cor violeta. Cada um deles tem uma cor, tem uma rotação, que lá no vídeo do canal vocês vão entender. E todos esses chakras estão ligados a uma glândula do nosso corpo. Então, quando a energia de um desses centros está bloqueada, algo não flui legal no nosso corpo, né? Às vezes vira até doença. Então, quando a gente trabalha as formas, as cores, a gente também pode estar trabalhando aí conteúdos internos que estão sendo liberados aqui nos chakras, né? Muitas pessoas pintam as mandalas, né, com aquelas 7 cores do arco-íris representando os nossos chakras. São tão bonitas essas mandalas, mas é interessante que ao pintar, ao desenvolver, você entenda
o que são aquelas 7 cores, né? O que elas representam realmente nos centros energéticos. E muitas vezes esses centros energéticos estando bloqueados, a energia do corpo não flui. Então, quais são as glândulas ligadas a eles? Eu espero que tenha contribuído aqui com a informação dos centros energéticos e entender também, quando a gente pinta uma mandala assim, o que significa. E o próximo vídeo, então, a gente vai falar das nossas emoções, dos nossos conteúdos, versus o que representam no nosso cérebro, no próximo vídeo. Vamos falar então agora sobre o cérebro. Ele tem 3 diferenciações: o neocórtex, que é o nosso cérebro racional, o cérebro límbico, aquele que trata do nosso emocional, e o reptiliano, que é o nosso cérebro instintivo e de sobrevivência. Como é que eles funcionam? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante. A inteligência racional, o neocórtex, né? Como é que ele reage, né? Ele é responsável pelo nosso raciocínio, pelo nosso aprendizado, pela nossa memória. Então, aqui a gente está falando muito, quando eu explico sobre emoção, que é diferente realmente dos nossos sentimentos, porque a emoção é uma coisa básica, né? Intrínseca, né? Já os sentimentos, algo qualificado, passou aí realmente pelo nosso cérebro mais inteligente. Aí nós falamos aqui na boca do estômago pelo límbico, ou seja, pela nossa inteligência emocional. Ele realmente vai gerir, vai captar, vai ter a percepção das nossas emoções, da nossa empatia, da nossa intuição. E por último, visceral, né, que é o cérebro reptiliano mais antigo da época que a gente morava ainda debaixo das cavernas, e ele é o cérebro reptiliano, literalmente, né, responsável por todos os instintos e impulsos nossos. São aquelas emoções, assim, bem medo de sobreviver, né, de morrer, amor, né, alegria. Nós temos aí 7 emoções básicas importantes. E o que advém dela, realmente, aí a gente já está qualificando. Então, é importante a gente entender, quando a gente está expressando através da arte, né, as nossas emoções nas cores, nas formas, tudo isso tá sendo trabalhado em algum nível. Entender, então, né, quando a gente reage abruptamente e fala, nossa, não sei por que eu fiz isso, nem pensou, nem parou para avaliar o porquê, pode ter certeza que a reação dessa emoção instintiva veio aí do seu cérebro reptiliano, essa inteligência. Agora, se você já elaborou um sentimento em cima de algo, você pode ter certeza que você está subindo aí no nível de inteligência do seu cérebro. Bom, espero poder ter ajudado aí com a explicação dos cérebros. E vamos falar então, já que na próxima aula, um pouquinho sobre a nossa vibração. Muito bem, então vamos falar sobre vibração. No momento em que eu saio do medo, saio lá do plano do chakra raiz, né? Vou para a alegria, tiro a tristeza, vou para a minha expansão, né? Saio das cores sóbrias, das cores tristes, libero todo o emocional, né? Todas essas emoções negativas e transformo isso em alegria. A gente aumenta a nossa consciência, aumenta a nossa vibração. Nós somos energia, né? A física quântica está aí para explicar exatamente essa parte. Quem quiser saber um pouquinho do meu vídeo sobre isso, eu também conto. Mas enfim, vamos falar aqui da tabela de David Hawkins. Quem quiser estudar um pouquinho, vale a pena. Isso é, quando a gente tem emoções muito densas, a gente está trabalhando ele fala sobre a tabela de vibração em hertz. Então, a gente está no nível da vergonha de 20 Hz. E quando a gente sobe e eleva os nossos sentimentos, né, a nossa vibração, a gente passa a vibrar energeticamente num nível mais alto. Então, a gente já está falando no nível de iluminação, de alegria, de paz, acima de 700 Hz.
Portanto, você vai cocriar no seu dia a dia realmente uma realidade mais alegre, mais próspera e abundante. Então, é bom também entender que quando a gente usa as cores, a gente está trazendo de dentro para fora, do inconsciente para o consciente, todo o conteúdo interno do que somos, né? Então, trazer um pouco essa consciência de que nós podemos mudar o nosso ser, os nossos conteúdos internos através da arte, trazendo alegria, trazendo harmonia. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês com essas explicações, ok? Gratidão!